muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando o Viver Bem, continuando então falando sobre a pandemia do novo coronavírus. E a gente segue também trazendo uma intérprete de Libras para disseminar a informação de forma mais clara e objetiva possível. Então, espero ter a companhia de vocês ao longo do programa de hoje, que vai ter duração de meia hora. No dia 11 de março, o governo federal tomou a primeira medida normativa para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Saúde publicou a portaria 356, tratando de isolamento de pacientes, exames compulsórios e análises laboratoriais. Naquela data, o Brasil contava com 69 casos. Hoje, 60 dias depois, passamos de 9 mil mortes e mais de 130 mil casos confirmados da Covid-19. A gente sabe que vai passar. É o nosso desejo que tudo isso passe o mais rápido possível e que este período fique no passado como uma lembrança de tempos difíceis. Enquanto estamos convivendo com o vírus em meio à crise, vamos tentando entender como se prevenir, cuidar dos outros e também as coisas que estão sendo feitas da maneira que devem ser. Como? Trazendo sempre especialistas, aqui nos nossos noticiários, nos nossos programas, que sabem da importância da informação e que têm a ciência como alicerce. Então, hoje, a doutora Deusilene Vieira, pesquisadora da Fiocruz Rondônia, volta ao Viver Bem para continuarmos a entender em que ponto estamos desta pandemia e onde vamos chegar com tudo isso. Quero chamar aqui a Deusilene, doutora Deusilene. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, obrigada. O cenário ele vai mudando, ele vai se alterando. E qual que está sendo o papel da Fiocruz, que é uma instituição tão importante em meio a esta pandemia? Pois é, como você mostrou no início, o primeiro exame detectado, o primeiro diagnóstico foi dia 25 de fevereiro. Antes disso, a Fiocruz ela já estava trabalhando nas estratégias relacionadas à Covid, no diagnóstico, na produção de insumo, nos protocolos de manejo. Então, a Fiocruz, antes da pandemia chegar no país, ela já estava desenvolvendo as atividades. E a Fiocruz Rondônia também não foi diferente, Estamos participando, junto com o Estado, de um comitê chamado Técnico Científico, que, além de incluir a Fiocruz, inclui também instituições como o NI, FAPERO, IFRO, e outras instituições e outros órgãos da Secretaria de Saúde, com o objetivo de quê? Trabalhar por melhores ações de controle dessa doença, além de estarmos iniciando agora pesquisas direcionadas para a Covid-19. Certo. Doutora, a gente já chegou aí, a gente já ultrapassou os mais de 9 mil, as 9 mil mortes, em todo o país, mais de 130 mil infectados e tudo indica que os institutos, no geral, apontam que a gente vai aí ser o epicentro dessa pandemia. Onde que nós estamos errando? Pois é, essa pergunta ela é bem peculiar, porque as medidas elas foram tomadas desde março em relação ao isolamento, decretos que foram publicados em vários estados, inclusive no nosso país. Mas o que a gente percebe nesse contexto? Que esse isolamento ele precisa ser mais rígido, que o distanciamento ele precisa ser mais rígido. Diferente de outros locais que implantaram também isolamento e distanciamento, mas de forma mais estratégica. O nosso isolamento ficou um decreto sugerindo que não tivesse aulas, que não tivesse acesso às pessoas, que não tivesse aglomerações. Mas mesmo assim a gente ainda sai na rua, encontra um quantitativo expressivo de pessoas, às vezes circulando de forma desnecessária. Então o principal erro é a aplicação desse isolamento e esse isolamento ele sendo realizado pelas pessoas de forma consciente. Uhum. A senhora acredita que a gente está perto de um lockdown e antes de tudo, para quem ainda não sabe do que se trata, pode explicar para a gente? Sim. Lockdown é uma expressão muito utilizada agora nesse período de pandemia, uma expressão de origem inglesa que significa fechar, travar. Que na saúde a gente fala confinar. É um confinamento. Então, esse lockdown é uma associação de um decreto estadual que pode estar associada com questões judiciais, onde eu começo a restringir o espaço físico e a determinação daquele espaço físico. Então, as pessoas elas podem circular, mas esse ambiente de circulação, por exemplo,
para ir ao mercado, para ir a uma farmácia, para ir a um hospital, ele é monitorado. Então, você só sai quando tem uma necessidade mesmo para você resolver alguma coisa. Você perguntou se a gente está próximo ao lockdown. Algumas cidades brasileiras já começaram a implantar um modelo de lockdown no seu estado. Maranhão é um exemplo, Pará é outro. Outros estados também estão aderindo. Então, logo nos próximos dias, a gente vai ver mais estados, inclusive talvez o nosso, já pensando nessa situação de a gente restringir esse acesso público das pessoas e diminuir aí o impacto da doença dentro do sistema. E falando em Rondônia, a gente também segue aí numa subida vertical no número de casos. Nós estamos preparados para lidar com tudo isso na questão de saúde, até que número de infectados? Há algum tipo de estudo, algum tipo de pesquisa para essa resposta? Tem professores da Uni, né? A professora Ana Escobar, ela tem um estudo mostrando toda essa evolução epidemiológica dos casos no estado. O que a gente percebe no estado de Rondônia, os números de casos estão aumentando muito, né? Da semana passada até o final dessa semana, a gente já vê um número expressivo de casos. A gente tem que correlacionar esse aumento com a estrutura de sistema de saúde que nós temos, né? Nós não temos um sistema de saúde tão amplo, né? Até por características específicas do próprio estado. Eu não tenho muitos hospitais, né? Eu não tenho toda essa infraestrutura para adequar UTIs, né? Unidades de isolamento. Então, aí a gente precisa reavaliar a estrutura do estado. A partir do momento que a gente tem um número de casos aumentando, a gente já tem que pensar em avaliar as possibilidades dessas estruturas hospitalares, quanto eu posso utilizar. E a própria secretaria, ela tem monitorado muito isso para avaliar as medidas estratégicas que têm que ser lançadas. Os dados da Fiocruz, eles apontam para uma tendência de interiorização da pandemia. O que a senhora pode explicar para a gente sobre este assunto? Vamos deixar essa resposta para o próximo bloco. Você de casa, não saia daí. Nós vamos para uma pausa bem rápida e a gente segue falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Voltamos já. Já estamos de volta com o Viver Bem, hoje recebendo a doutora Deusilene Souza Vieira, que é pesquisadora da Fiocruz, contribuindo com o nosso programa de hoje, para a gente entender um pouco mais sobre a pandemia do novo coronavírus, as mudanças de comportamento, o que temos de novo ao longo do decorrer desta pandemia. Então, perguntei no bloco anterior para a doutora Deusilene sobre a questão da tendência de interiorização da pandemia, como apontam aí os estudos da Fiocruz. Explica para a gente, por favor. Pois é, os estudos eles estão mostrando que a epidemia ela não está acontecendo apenas nos grandes centros, apenas nas metrópoles, que essa epidemia ela também está expandindo para cidades menores, para os interiores. Isso é muito impactante por vários fatores. O primeiro fator é que muitas dessas cidades menores não têm infraestrutura de saúde. Então, se a gente começa a aumentar o quantitativo de pessoas doentes ali, a estrutura local não tem como suprir. Uma outra característica importante para a gente mencionar é por essas cidades não ter estrutura para conseguir albergar essas pessoas que vão desenvolver a doença e a possibilidade de você ter um quadro mais grave, essas pessoas acabam utilizando o sistema das grandes metrópoles. E aí acaba inflando também o sistema. Então, é um impacto de duas formas. O que esse estudo mostra é que cidades pequenas, né, essa característica de interiorização da doença, elas devem ter medidas de isolamento mais rígidas, né? Então, o lockdown, que a gente acabou de falar inicialmente, teoricamente, ele já pode ser iniciado nessas cidades por conta da própria infraestrutura que a cidade não vai poder ofertar em relação à questão da saúde. Então, a senhora acha que os governos, tanto municipal quanto estadual, eles devem agir de forma mais rápida e com mais rigor? Isso. Essas estratégias rápidas e mais rigorosas, elas favorecem muito a gente diminuir a velocidade da curva.
ou seja, a velocidade de pessoas doentes e de pessoas que possam utilizar o sistema de saúde, ou seja, aquelas pessoas que vão evoluir para um quadro de gravidade e vão precisar de uma atenção mais específica do sistema. Qual que é a diferença entre o isolamento exógeno e o isolamento endógeno? Pois é, essas expressões muito utilizadas, né, que tem uns que falam lockdown endógeno, lockdown exógeno ou isolamento endógeno e exógeno. O isolamento endógeno é quando se toma medidas como essas, mais rígidas, de manter o distanciamento entre as pessoas, de manter o isolamento social de forma muito mais monitorada, quando você avalia o número de mortes, né, e a situação da proporção de casos aumentando todo dia. Então, isso seria uma forma de isolamento endógeno. Quando eu falo do isolamento exógeno, é a mesma coisa, é uma forma de suprir. Só que eu estou suprindo isso não correlacionado com os casos de morte, mas tentando preparar o sistema, preparar as estruturas para receber e diminuir o impacto da curva de transmissão. Quando a gente fala na curva, é porque o objetivo é sempre você achatar, né? A gente sempre diz, vamos achatar essa curva. O que significa esse achatamento? Eu não impactar muito dentro do sistema de saúde, né? A doença, ela vai acontecer, só que ela acontece de forma mais proporcional. A partir do momento que eu não tenho esse controle, a doença, ela acontece de forma desproporcional. E neste caso, a gente tem um impacto no sistema. Então, chega um momento que eu não tenho mais infraestrutura hospitalar para albergar todas as pessoas que realmente precisam disso. E a gente tem acompanhado, né, a questão do estado vizinho, do Amazonas. O que a senhora acha, a que a gente pode atribuir a situação de calamidade que hoje se encontra o estado? Pois é, para a gente é até triste, né, porque o nosso vizinho aqui da região norte é considerado o epicentro, né, da pandemia, principalmente no norte, mas também correlacionando com o país. Uma das coisas que a gente pode pontuar são características geográficas que o próprio sistema tem, né, que o próprio Amazonas tem. Um quantitativo populacional muito grande, a população amazonense, né, da cidade, da capital de Manaus, é aproximadamente ali 1.700.000, né? O estado todo ele tem em torno de 3 milhões de habitantes, então eu tenho um quantitativo extremo de pessoas, né? Você tem uma outra característica que é a sazonalidade. Choveu muito no período de março e abril, não é muito diferente, a gente está observando isso também aqui no estado de Rondônia, né? Já era para a gente estar entrando um pouco no verão, mas ainda tem um quantitativo grande de chuva. Isso também influencia, porque quando a gente tem um período sazonal ocasionado pelo índice e aumento das chuvas, as pessoas ficam mais confinadas, né? Ficam mais aglomeradas. Essa aglomeração, ela permite também transmissão da doença, já que eu vou ter várias pessoas no mesmo ambiente. A gente tem uma outra característica do Amazonas, que é a situação de voos nacionais e internacionais chegando aqui diariamente, a mesma característica do transporte fluvial. Então, são vários fatores que contribuíram para esse impacto ter sido grande no Amazonas, como a gente está vendo. Outra preocupação em nosso país é a questão da subnotificação, trabalhar com os números, se eles são reais ou não, né? A gente sabe que existe uma subnotificação e que o número pode ser ainda maior. A gente tem, inclusive, um gráfico que eu queria colocar na tela, então, que mostra esse crescimento do número de mortes em Manaus neste período de pandemia. São dados baseados em informações de cartório e a gente vê ali um comportamento que demonstra claramente essa questão de subnotificação, né? Esse gráfico aí, ele mostra quão impactante é a presença da Covid. Você vê que a curva vermelha mostra as mortes em 2020 e dessas aí você vai correlacionando, né, com a Covid-19. A subnotificação, ela é um problema global, porque nem todos os locais conseguem fazer um diagnóstico, né? E se consegue fazer um diagnóstico, às vezes você não tem suporte para complemento desse diagnóstico. Então, quando você tem uma estrutura de diagnóstico laboratorial, falta material de coleta. Quando você tem material de coleta, às vezes falta o diagnóstico.
Uma outra situação é que a gente tem que avaliar na subnotificação que nós não temos testagem em boa parte da população. Então, eu posso ter pessoas contaminadas que nem sabem, porque às vezes são assintomáticas, não desenvolvem a doença, mas pode estar potencialmente transmitindo. E isso, quando a gente olha em números, né, o número ele não expressa verdadeiramente a real situação da doença no país. Tá certo. A gente vai para mais uma pausa bem rápida. Você de casa não saia daí, continue conosco aqui no Viver Bem. Já já estamos de volta. Já de volta com o Viver Bem, falando sobre a pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, especificamente aqui no estado de Rondônia. A gente estava falando um pouquinho sobre subnotificação, né, doutora Deusilene? E ainda falando sobre isso, a gente trouxe aí um gráfico, né, que é baseado em dados da Fiocruz. Vou pedir para a produção colocar na tela, então, para a gente falar um pouco sobre ele, que mostra justamente a explosão do número de internações no país de pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Outro indicador da subnotificação da Covid-19, né? Isso mesmo. Olha, esse gráfico expressa uma média dos 10 anos, de 2016, e em vermelho apenas 2020. Então, você já vê o impacto da Covid dentro do sistema. Você tem aí aproximadamente 33 mil indivíduos que dependeram de internação em relação à evolução dos casos correlacionados à gravidade. É impactante e isso prova que, às vezes, o sistema ele precisa de uma atenção especial, né? E quando a gente fala dessa atenção especial, não é apenas estruturar o sistema, mas é trabalhar com essa questão de conscientização na população, porque, às vezes, eu não vou sentir nada, mas eu tenho que pensar no meu próximo, né, que às vezes tem uma comorbidade, que às vezes está dentro naquele contexto de fator de risco e que pode depender de um sistema como esse. Você acha que está faltando um trabalho educativo por parte dos nossos governantes? Além do trabalho educativo, está também faltando um trabalho pessoal de cada um, né? A consciência de cada um, de entender o momento, são as informações que estão sendo vinculadas toda hora na mídia, então toda hora estamos levando uma informação correta às pessoas, então eu também tenho que fazer o meu papel como cidadão. Eu sei que é difícil nesse momento você ficar em casa, eu sei que é difícil você ter uma redução na sua renda mensal, porque você depende daquilo ali, mas a gente também tem um sistema colapsando, tem você que, se for para o meio, você vai estar exposto e, quem sabe, também você pode, em algum momento, ter que utilizar o sistema e se o sistema colapsar, infelizmente, ele não vai ter como atender. Voltando um pouquinho para a questão de números, como que a gente pode, então, controlar melhor essa pandemia, se nem a notificação, se nem o número correto total dos casos a gente consegue ter e acompanhar? Nesse momento é hora de pensar em medidas mais rígidas. Então já é o momento de a gente pensar no lockdown, nem que seja um lockdown parcial, já para trabalhar com a população esse contexto, né? Trabalhamos com a questão do isolamento, com o distanciamento, né? Sugerindo isso à população, mas agora é o momento de a gente pensar em algo mais forte para atender e para diminuir o impacto no sistema. Então, não só campanhas educativas, né, chegando até as pessoas a informação correta, mas também decretos e situações não apenas do Estado, mas também judicial. Então, não estou dizendo para prender todo mundo que está fora, mas o que a gente está falando é de conscientizar as pessoas e mostrar que ela, exposta ali, ela é um perigo, não apenas para ela, mas também com pessoas a qual ela convive. A subnotificação, como a gente já conversou aqui, ela está ligada também à falta de uma estrutura efetiva para isso. Então, a gente tem uma matéria aqui do nosso jornalismo da SIC TV, onde um cidadão, né, de Porto Velho, ele denuncia a falta de teste do novo coronavírus, o que reforça ainda a subnotificação também na capital. Vamos ver?
Dentro deste carro há um homem de 32 anos. É o terceiro dia que ele está com sintomas suspeitos da Covid-19. O irmão dele veio tentar mais uma vez atendimento na UPA da Zona Sul. Não conseguiu. A cada dia, a saúde do homem apresenta sinais de piora. Foi para casa, segundo dia estava ruim, terceiro dia piorou muito mais, que é hoje. Hoje ele piorou com muita falta de ar, dor de cabeça, febre, diarreia, tosse. Todos os sintomas do Covid-19. Liberaram ele de novo, cara. Como que um paciente desse vem para a UPA e manda ele para casa, mesmo sabendo, quase certeza que um cara está com Covid-19, pô. O paciente não conseguiu fazer o teste para verificar se está contaminado. Pelo menos fazem, um exame nele, né? Para poder confirmar, confirmando ou não, para poder tratar, dar os remédios certos, para ver se assim ele melhora, né? Ele diz que mais pessoas com suspeita da Covid-19 estão procurando a unidade. Uma mãe completamente desesperada com seu filho no colo, veio correndo para cá e já foi liberada também. Não está tendo teste, não está tendo atendimento, não está tendo suporte à população. Como classificaria toda essa situação? Desesperadora, porque ter um familiar teu numa situação dessa sem poder fazer nada é simplesmente desesperador. Da UPA da Zona Sul, o paciente foi até o LACEN, Laboratório Central do Estado, onde são realizados os testes de detecção da doença. E segundo ele, o exame não foi feito. Terá que aguardar agendamento. A gente foi no LACEN, não fomos encaminhados para lá, nós fomos por conta própria para ver se lá resolvia alguma coisa. E quando chegamos lá, ele foi novamente atendido, foi passado uma nova medicação para ele, botaram o dedo dele lá numa coisa aqui para ver a imunidade, mas enfim, o mais importante de tudo não foi feito. O exame não foi feito e nem data para poder fazer. A única coisa que ficou lá e tá no meu celular isso aí é que eles vão ligar para poder marcar esse exame para ver se está mesmo ou não com Covid-19, ou seja, até agora estamos em aguardo e nada foi resolvido. Israel anunciou ter desenvolvido... Essa é uma matéria que foi feita há alguns dias pelo jornalismo aqui da SIC TV, que tem acompanhado tudo isso de perto e o que os governos, né, têm feito para melhorar essa questão da testagem e das subnotificações. Você acredita, Deusilene, que as regiões elas mais pobres, elas tendem a ter piores resultados relacionados ao novo coronavírus? Sim, né? Porque são regiões que estão menos preparadas em relação ao sistema de saúde. Então, esse já é o maior impacto. Então, regiões como essas, elas não têm uma infraestrutura adequada nem para o diagnóstico e nem para o acompanhamento de pacientes que possam evoluir para o quadro de gravidade. Então, realmente são as que vão sofrer o maior impacto do sistema e são as que vão também depender de outras regiões para poder sanar os seus problemas de saúde pública. Doutora, a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação, viu, por contribuir aqui com o nosso debate e também ao empenho da Fundação da Fiocruz em meio a este momento, em meio à pandemia. Quer deixar aí alguma mensagem para o nosso telespectador ou até mesmo um contato de informação? Pois é, acho que a mensagem principal que a gente repassa aqui é ainda a melhor forma de combater o Covid é por isolamento social e distanciamento. Então, saia apenas para coisas necessárias e urgentes. Se não houver urgência, permaneça em casa, fique em casa. Se for buscar informações, busque informações em sites oficiais, em sites do Ministério da Saúde, que é aberto publicamente, em sites como da Fiocruz, que também é aberto publicamente, que trazem informações corretas a respeito da Covid-19. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa por nos acompanhar mais um sábado. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Ótimo fim de semana. Tchau, gente.